Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos e a todas. Sejamos todos nós bem-vindos em mais esse momento, né? Mais uma quarta-feira aqui com vocês. E hoje, novamente, vamos iniciar um trabalho relacionado, logicamente, ao processo obsessivo e desobsessivo. Iniciar não, nós iniciamos já ao mês passado, e vamos dar continuidade. Mas é sempre um começo, porque hoje começamos uma nova etapa. No mês passado, na terceira semana do mês passado, nós iniciamos falando sobre o obsessor de si mesmo e como que começa esse processo, tá? Certo? Mas antes disso, logicamente, lembrando, eu sempre esqueço de lembrar essa questão, redundante, Sempre esqueço de lembrar, mas vamos lá. O nome da casa, nós somos aqui no Centro Franciscano, certo? Seres de Luz, tá? E temos as nossas atividades aqui no domingo de manhã, que é um trabalho que a gente desenvolve junto aos desencarnados, principalmente dando palestras e atendendo às necessidades tanto individuais quanto coletivas dos desencarnados. Bom, e na segunda-feira é mais uma questão mesmo para o atendimento dos próprios médiuns, e colaboradores do trabalho, tá? E às quartas-feiras estamos desenvolvendo esse trabalho, que a cada quarta-feira do mês, quer dizer, a primeira quarta-feira, sobre consciências coletivas, a segunda, a formação das personalidades, certo? Que é a terceira semana, sobre os processos obsessivos, tá? A semana seguinte, no caso a quarta semana, nós vamos estar falando sobre orientações mediúnicas. E como esse mês nós temos 5 quarta-feiras, quarta-feira do mês nós vamos estar falando sobre fenômenos e efeitos físicos e como que isso funciona. Mas vamos lá. Eu estou usando para falar sobre processos obsessivos este livro, Obsessão e Desobsessão dos Encarnados e Desencarnados, tá? Eu tive a oportunidade de escrever há 15 anos atrás, certo? Inclusive eu estava lendo essa semana e eu vi aqui a data de dezembro, certo? De 2010, quer dizer, eu comecei um ano antes, então estamos já chegando próximos a 16 anos que esse livro foi iniciado, escrevendo ele. E vou reeditá-lo em breve, não sei exatamente quando, porque são tantas atividades, e esta aqui vai ser a nova capa, tá? Ao invés de falar diretamente com a capa de obsessão e desobsessão, dos encarnados e desencarnados, o nome vai ser interferência ostensiva. Bom, e logicamente embaixo, como subtítulo, obsessão e desobsessão. Porque o processo todo, ele tem como base a interferência ostensiva, tá? Como nós já estamos estudando em todas as áreas que a gente estuda, fica muito claro que todo o universo, ele funciona a partir de 2 questões, basicamente, tá? A intenção, tá? E a influência. E aí, a influência, você pode considerá-la como sendo apenas uma influência em razão do ambiente, em razão, das pessoas estarem convivendo e assim por diante, como podemos potencializar um pouco mais, como sendo uma interferência. Quer dizer, a influência passa a ter uma ação mais ativa ao ponto de interferir na vida do outro, ou na própria vida, tá? E quando nós interferimos, ou alguém interfere em nossa vida, certo? É normal, não é normal? Quantas vezes a gente não acaba interferindo na vida de alguém? Quantas vezes não interferem em nossa vida? Tá? É normal isso. Só que, como que nós podemos entender quando se torna um processo em desequilíbrio? Que muitos chamam de doença, Começa a se tornar uma questão já doentia, que seria o quê? A interferência
ostensiva. Então, esta é a razão de eu sentir necessidade de mudar o título do livro. Colocar o livro como interferência ostensiva, que é a base das ideias ligadas a um processo obsessivo, né? Tanto obsessivo, por isso que eu não gosto de dizer que é uma coisa, como que eu posso dizer, uma desobsessão. Eu considero como esclarecimento, porque muitas vezes a gente nem percebe que estamos sendo obsidiados ou que nós mesmos estamos obsidiando, tá? Então o esclarecimento, ele nos traz uma qualidade melhor de entendimento, tanto para nós quanto para os que estão em torno de nós. E no livro, na forma anterior, como foi publicado há 15 anos atrás, era dos encarnados e desencarnados. Por quê? O processo de interferência ostensiva, ele não se dá apenas entre nós encarnados e entre os desencarnados e entre o desencarnado e o encarnado. Muito mais complexo ainda é o processo que acontece entre os desencarnados. Isso que é complicado. Que é realmente algo que até mesmo as casas espíritas tradicionais, né, certo, quase não gostam de tocar. Eu lembro quando eu vou tocar nesse assunto junto a alguém de alguma casa assim tradicional, né, espírita tradicional, né, eu não gosto de usar o termo kardecista, porque não existe a doutrina kardecista, tá? O que existe é a doutrina espírita, certo? Kardec foi o codificador, tá? Mas a doutrina é dos espíritos, não do espírito. Olha a diferença, né? Dos espíritos, não do espírito. Então não é do Kardec. Não foi Kardec que trouxe o conhecimento e os ensinamentos e as orientações. Foram os espíritos, tá? E não fez isso sozinho, ele fez isso através de todo um processo onde várias pessoas foram envolvidas nesse processo, tá? Então nós precisamos entender que não existe a doutrina kardecista. Isso na verdade, é uma linguagem preconceituosa. Eu escuto muito dizer assim, né? Olha, eu não sou macumbeiro não, eu sou kardecista. Como que é? Você não é percussionista? É, porque macumba, não sei se vocês sabem, significa que é um instrumento, certo? Musical, né? Então, o macumbeiro, na verdade, é um percussionista, tá? Mas eu não estou aqui para explicar sobre isso ainda. A gente vai falar sobre isso em outros dias, em outros momentos. Então, essa tem a ver com a questão do preconceito, essa linguagem tipo, não, eu sou kardecista, tá? Então, não existe, certo? Kardecismo. A doutrina é dos espíritos. Mas você é espírita? Eu posso dizer que sou espírita no sentido de ter um comportamento, tá? E ter como base, né, a doutrina espírita. Mas eu não sou espírita no que diz respeito à questão institucional. Porque cada instituição, cada estrutura de trabalho, cada grupo, né, cada centro, cada lugar, vai desenvolvendo segundo suas visões e suas necessidades íntimas, né, e dos espíritos que envolvem aquela necessidade, vão ali desenvolvendo, como eu posso dizer, conceitos, formas de entender uma coisa. Não é uma questão de certo ou errado, melhor ou pior. É a que está dentro do quadro daquele grupo, né, que constrói ali uma instituição, tá? E como eu não me sinto confortável com uma série de coisas que são determinadas, certo? Para que as casas sigam, e não é que é uma questão de concordar ou não concordar, é uma questão de eu não me sinto confortável com algumas coisas, né? Certo? Como esta, por exemplo, que eu acabei de falar, que a doutrina não é da doutrina, quer dizer, o conhecimento trazido foi um conhecimento dos
espírito. Se tornando 12 espíritos, não pertence a nenhuma instituição. Tá? Então eu não tenho que seguir o que as instituições determinam, e sim desenvolver o que nós temos, inclusive, como bandeira da nossa casa. São duas bandeiras, né? Eu até preciso começar a colocar essa imagem, certo, da bandeira novamente nossa, que dentro dela está escrito liberdade de consciência. Então a nossa bandeira é a liberdade de consciência. Significa que seguimos a ideia da necessidade de nos tornarmos responsáveis por aquilo que falamos e pensamos, não transferindo isto para uma instituição, ou melhor, usando o que é dito dentro de uma instituição, seja ela qual for, seja ela espírita, seja espiritualista, seja ligado a padres, pastores ou qualquer coisa desse tipo. Quando você transfere a responsabilidade, porque lá foi dito tal coisa e é por isso que eu sigo, não, aí você não está assumindo responsabilidade, você está transferindo. Então, em razão disto, em razão de não me sentir confortável, certo, em seguir aquilo que em muitas instituições tradicionalmente espíritas, tá? Eu prefiro dizer que eu sou apenas um estudioso, né? Certo? E que lido com a espiritualidade com todo carinho, com todo respeito, com todas as crenças, sem defender nenhuma, né? Eu defendo o direito que você tem, indivíduo, né, de ter a sua crença, seja ela qual for, tá? Certo? Eu só não defendo as instituições, porque elas é que têm que se defender, né? Não eu. Tá bom? Então é isso. Bom, voltando aqui ao assunto sobre a interferência ostensiva, e isto ocorre muito entre os desencarnados também. Mas hoje nós vamos dando continuidade ao que estudamos na semana anterior, no mês anterior, no primeiro trabalho que fizemos sobre esse processo de obsessão e desobsessão, que nós falamos muito sobre como que nós somos obsessores de nós mesmos, né? Só recapitulando um pouco, para não ficar uma coisa muito perdida, para quem não assistiu o vídeo anterior, ligado a essa parte, o processo obsessivo, ele vem do fato de existir esta interferência ostensiva. Se você, mesmo tendo outras personalidades, porque somos, certo, seres humanos, nós somos o quê? Muitos podemos dizer que somos espíritos, mas na verdade o que nós somos de verdade é o conjunto de todo o nosso saber. Eu vou repetir isso sempre, não adianta, tá? Porque é necessário entender e introspectar isso. Significa que, se eu sou o conjunto do meu saber, significa que todo o processo de aprendizado que tive desde o meu primeiro saber faz parte de mim, né? E nesta vida estou formando uma nova personalidade a partir das minhas necessidades e dos convívios que tive, desde o meu processo de adaptação e preparação para o reencarne, ao processo de gestação, com todas as influências e assim sucessivamente, e todos os ambientes, e assim seguindo mais adiante, né? Até hoje. Então hoje estou ainda em formação, né, desta personalidade, mas também tive outras. Eu não tive outras vidas, eu estive em outras formas de vida, aonde desenvolvendo outras personalidades. Então eu também sofro as influências destas personalidades. Então uma das questões do processo de obsessão é quando essas personalidades, às vezes mal resolvidas, e com a nossa também mal resolvida, acaba existindo uma interferência ostensiva em nossa forma de viver. Então esse é um dos princípios, fora tantos outros que eu gostaria de convidá-los a assistir o primeiro vídeo sobre esse processo obsessivo, que está mais detalhado. Dando prosseguimento, eu vou até aqui. Eu estava na semana anterior desse trabalho,
eu estava lendo sobre o início do prefácio. Eu vou até pegar aqui. Página 5. Não, prefácio não. Tá? A sinopse 27. Tá. Eu comentei com vocês, né? Certo? Que existem, basicamente, eu coloco neste livro, em torno de 6 tipos diferentes de obsessão. Tá? E nós falamos, estudamos bastante, ou pelo menos durante todo o nosso período de 1 hora, sobre o processo de obsessor de si mesmo. Então vamos lá. O primeiro tipo, né, é o mais comum, quando somos obsessores de nós mesmos. O segundo tipo é aquele que se dá a partir de um ou mais espíritos encarnados para o ou os encarnados. Então vamos lá. O que significa? É muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Nós estarmos sendo obsidiados por um outro encarnado. Quantas pessoas que convivem conosco, ou que nós observamos, que interferem ostensivamente na vida do outro? É o marido interferindo na vida da mulher, é a mulher interferindo na vida do marido, é o pai interferindo na vida do filho ou da filha, ou a mãe interferindo na vida do filho ou da filha, ou filho ou filha interferindo na vida do pai ou da mãe, ostensivamente, o irmão interferindo na vida do irmão, um colega de trabalho interferindo na vida do outro, né? E assim sucessivamente. Na escola, por exemplo, quando hoje em dia a gente usa o termo bullying, né? O que é o bullying? Na verdade é o quê? Vocês já pararam para pensar o que significa? O que tem a ver o bullying com o processo obsessivo? Já parou para pensar sobre isso? Né? Então, o processo obsessivo é o quê? Primeiro, os motivos que levam uma pessoa a obsidiar a outra são variados, né? Mas o bullying nada mais é do que um processo obsessivo de interferência ostensiva na ação do outro, determinando e exigindo que aqueles sigam, né, este ou aquele caminho, que seria usando o que a gente chamava antigamente da lei do mais forte, né? Até hoje, né? Só que de forma diferente. Só que hoje já não podemos mais, já não é mais possível usar, né, a força como era usada antigamente. Claro, dentro de um processo fora da lei, né, ainda existe, mas eu digo com relação assim, dentro da lei, né, dentro de um processo de sociedade, a gente não tem mais a mesma liberdade de interferir. Mesmo o bullying, né, ele acaba não sendo aceito. Existe hoje uma série de ações, né, para buscar evitar que o bullying exista. Que é o quê? É um encarnado interferindo na vida de outros encarnados. Não é isso? Tá? Alguém gostaria de fazer algum questionamento ou alguma pergunta sobre isso, para diversificar um pouquinho, para não ser tão, como posso dizer, não tão dentro de uma linha só? Porque existem várias formas. Quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então posso prosseguir? Então vamos lá. Então, dentro desse processo de interferência, certo? Eu já escutei muito, né? Inclusive, pessoas às vezes ficam muito doentes, certo? Quem? O que foi obsidiado? Né? Quem está sendo obsidiado ou quem está obsidiando? Eu conheço muita gente que fica doente com artrite, artrose, entendeu? Né? Reumatismo, e todas essas doenças, elas são causadas por obsessores de encarnado para encarnado. Não, deixa aí. Tá? Tá só com problema na respiração. Deixa ele só está com problema na respiração. Tá? Isso. Então o que acontece?
Mesmo aquele que interfere na vida do outro e acha que está se saindo bem, não está. O preço que uma pessoa encarnada paga pela ação que está tendo, certo? Não é só uma questão que vai ser na próxima vida também, não, ali mesmo. As pessoas que agem obsessivamente, quer dizer, interferindo diretamente na vida do outro, seja o filho, os pais, seja os irmãos, seja entre mãe e filho, pai e filho, não importa. O agente ativo, tá? Que interfere ostensivamente na vida do outro, ele está se tornando no futuro uma pessoa com problema de artrite e artrose. Tá? Sabia disso não? Isso. Quando você vê uma pessoa que está cheia de artrite e artrose, me desculpe você que está me ouvindo, caso esteja, observa se você não está interferindo ostensivamente na vida de alguém. Se você está interferindo, né, com certeza vai começar a ter problemas de juntas. As juntas do corpo vão começar a sentir. Tá? Esse é um processo natural que já foi estudado, né? Certo? Eu conheci uma pessoa que fez parte de um estudo de não sei quantos anos junto com uma equipe de médicos especialistas na área e puderam comprovar isso. Tá? As pessoas que atuam interferindo na vida do outro acabam desenvolvendo artrite, artrose e reumatismo. Tá? Não é só uma questão física. Certo? Pode ser que a pessoa tenha, por exemplo, seja desta forma e não tenha, não fique doente. Mas todos os que foram constatados nessa pesquisa que tinham artrite e artrose eram pessoas que interferiam na vida de alguém. Tá? Isso é uma comprovação. Tá bom? Então aqui eu não estou apenas explicando para vocês sobre o que é um processo obsessivo, até mesmo as consequências dele. Tá? E aonde está o sentido deste processo obsessivo? São diversos. Cada caso é um caso, não dá para você enumerar, tipo, este caso especificamente tem a ver com o outro e assim sucessivamente, tá? No sentido do que levou a pessoa a ter o domínio, ou querer ter o domínio sobre a outra. Às vezes a pessoa não quer ter o domínio sobre a outra, mas às vezes quer ter o domínio sobre a casa, sobre a família, sobre a empresa que trabalha, sobre o departamento que a pessoa está trabalhando. Então ela se torna uma pessoa interferindo nos outros para que ele possa ter o domínio daquele ambiente. Enfim, existe uma infinidade de situações, mas sempre ligado à imposição de ideias, tá? Do que cada um acredita que tenham que determinar como funciona. Tá? Então esse é um dos princípios. E todo o processo está ligado ao egoísmo. Né? Por quê? A pessoa pensa nela. Ah, mas eu estou pensando na outra pessoa. Não, não está não. Está pensando em si mesmo. Porque senão não precisaria ser e interferir ostensivamente na vida do outro. Tá? Bom, ficou clara essa questão? Ou posso passar para outra? Tá. Junto desta, eu estou passando para outra, mas ao mesmo tempo mantendo nela. Que é o quê? Quando eu digo aqui que é aquele que se dá a partir de um ou mais espíritos encarnados, que às vezes o processo obsessivo, ele não ocorre de um indivíduo. Às vezes, duas ou mais pessoas se juntam no processo obsessivo de alguém ou de um grupo. Tá? Compartilham da mesma ideia e obsidiam alguém, um outro encarnado ou outros encarnados. Tá? Então, o processo obsessivo de encarnado para encarnado não é apenas de um para o outro. Pode ser de um para vários, que tendo o controle e o domínio, tentando ter o controle e o domínio de mais de um,
como também sendo de mais de um tendo controle de outro, e assim por diante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, como nada acontece à toa, tem o terceiro que está ligado ao segundo e ao primeiro, que é o quê? É vários que têm o controle e o domínio, tentando ter o controle e o domínio de mais de um, como também sendo de mais de um tendo controle de outro, e assim por diante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, como nada acontece à toa, tem o terceiro que está ligado ao segundo e ao primeiro, que é o quê? É aquele que se dá a partir de mais de um espírito encarnado para os desencarnados. Tá? Quer dizer que, de repente, certo? Uma pessoa encarnada pode estar interferindo ostensivamente na vida do desencarnado. Tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. E existe também a questão de vários espíritos encarnados interferindo na vida. Tá? Eu deixei a chave com ele. Tá? Eu pensei nisso antes, então já está tudo no esquema. Então, mesmo sendo encarnado, você pode estar interferindo na vida do desencarnado. E não apenas interferindo na vida de um desencarnado, mas de vários. Também pode ser vários encarnados interferindo na vida de um desencarnado. Entendeu? Então, este processo ele é muito mais comum do que vocês imaginam. Eu vou citar alguns casos aqui. Tá? Vamos lá. Aconteceu um fato muito interessante há uns anos atrás, quando eu morava em Santos, num centro, onde uma mulher foi reclamar e pedir ajuda, porque há mais de 3 meses ela não conseguia dormir. Tá? Imagina, né? Você não consegue dormir, você deita, rola para um lado, rola para o outro, não dorme, e tem um espírito aqui me atormentando. Tudo bem, né? O trabalho, a questão toda foi levada, foi recomendado a ir para o trabalho de desobsessão. Chegando no trabalho de desobsessão, o espírito se manifesta através do médium e diz o seguinte: eu não estou fazendo nada contra ela. É que quando ela dorme, ela sai do corpo, não importa onde eu esteja, ela consegue me descobrir onde eu estou e vem me dar uma surra. O que eu poderia fazer se não, se eu deixar ela dormir, ela vai ir atrás de mim para me dar uma surra de novo? Então eu não deixo ela dormir. Então, na verdade, ali, o que existia era um processo obsessivo dela para com esse espírito. Porque nós somos espíritos. Então, quando a gente está fora do corpo, a nossa forma de ver as coisas é diferente daquilo que está preso à nossa limitação, certo? Ligado ao nosso intelecto, aquilo que conseguimos ver nesse tempo. Então é importante nós entendermos que, como eu disse no início, nós somos o conjunto do nosso saber. Mas então, quando nós estamos sem estar preso ao corpo físico, as nossas lembranças e a nossa forma de ver as coisas estão mais ligadas ao nosso próprio espírito, dentro das lembranças de outras formas de vida, de outros tempos, com outras personalidades, né? E o que acontecia é que, logicamente, existia algum problema muito sério na história desses dois, e que ela não deixava de ir até ele e dar uma surra nele. Imaginou? A pessoa encarnada pega, vai dormir, sai do corpo, o espírito tenta se esconder, ela vai atrás e dá uma surra nele. Você deixaria ela dormir? Ah, claro que não. Então quem era o obsessor aí? Era ela. Então, tendo essa compreensão, logicamente foi feito todo um atendimento, né, de orientação, inclusive espiritual, né, a partir de tudo isso, e as coisas se normalizaram e ela voltou a dormir. Tá? Bom, e só estou dando um exemplo, mas existem outros muito mais complexos nessa área, que são as obsessões
que se tornam quase que uma simbiose, tá? Eu tenho um caso, né, vou contar porque esse meu amigo já me deu permissão várias vezes para que eu fale sobre isso, tá? E que foi muito interessante. Eu sou marceneiro, na época eu só não estou mais atuando praticamente, mas também era um amigo que tinha uma oficina, uma marcenaria. Indo até a casa dele, conversando com ele lá no corredor, de repente aparece a mulher dele, que também é uma amiga, né, de muitos anos, e ela estava com a barriga bem inchada, certo? E comentou que estava avaliando, os médicos estavam avaliando um tipo de câncer. Por isso que esse inchaço da barriga, aquela coisa toda, enfim, todos os sintomas de um tipo de câncer, que ela falou o nome lá, mas eu não lembro agora o nome do câncer. E aí então, eu olhei para um lado para o outro, daí senti que me veio intuitivamente o que estava acontecendo, me foi mostrado o quadro, mas daí eu perguntei assim, sem mais nem menos, por acaso tem algum familiar aqui na história de vocês que não tem uma das pernas? Vocês vão achar que tem a ver a história com a perna. Não tem nada a ver, mas vocês vão entender como que a espiritualidade trabalha, tá? Aí esse meu amigo, não vou falar nomes, né? Esse meu amigo falou, não, tem sim, o pai dela, né? Antes de falecer, né? Um tempo antes ele foi cortada a perna dele por causa aquela doença do açúcar lá, o diabetes, né? O dia da Beth, né? Então, o tal da dia da Beth, o cara perdeu a perna, enfim, ele estava lá presente. Então, só que eles são, como eles chamam de evangélicos, né? Mas na verdade são protestantes. O termo evangélico não tem nada, nem deveria ser usado por eles, e deveria ser usado como protestante. Nós também somos evangélicos, não somos? Né? Nós não atuamos segundo o que Jesus nos ensina, então somos evangélicos. A Igreja Católica é evangélica, a Umbanda é evangélica, né? Certo? Enfim, todas as, né, que atuam segundo ao que Jesus nos trouxe são evangélicos. Mas tudo bem, isso não importa. Eles são protestantes. Eu prefiro chamá-los de protestantes, tá? Porque são, né? É uma categoria dentro da religião. Mas vamos lá. E aí é muito difícil, mas ele não, ele é maleável, né? Ele é um cara legal pra caramba nessa, tem até uma mediunidade muito legal, né? Certo? E aí que eles falam, não, Deus está atuando sobre mim, mas a gente sabe que é uma questão espiritual e mediúnica, né? E aí nesse caso, quando eu falei de uma coisa que ninguém sabia, quer dizer, como é que eu saberia que tem ali um homem com uma perna, né? Faltando uma perna só, faltando uma. Aquilo foi para despertar que eu não estava falando bobagem, né? Eu estava falando algo com uma certa segurança. Aí eu perguntei para ela, você não cuidou da sua mãe até o ano passado, até ela falecer, de um câncer exatamente igual a este que você está com sintomas? Ela, os sintomas não são exatamente iguais aos que a sua mãe tinha? Sim, então, o que acontece é que, na verdade, você não está com câncer. Mas como não? Não está. É que quem está junto, colado com você, é sua mãe. Ela, na verdade, diz que te ama, mas para mim isso não é amor, isso é posse. Porque se ela te amasse realmente, ela não iria fazer você sofrer com uma doença que ela sofreu tantos anos e que você cuidou tanto dela. Agora, sabe o que é pior disso tudo? É que você também diz que a ama, mas não. Você segura ela, impedindo que ela siga o caminho dela. Em razão disto, tanto de uma, né, manipular a tua vida, quanto você, certo, tentar impedir que a tua mãe siga, você está dentro de um processo de uma simbiose, digamos assim, entre os perispíritos, teu perispírito dela, ela se alimentando da tua energia para não sentir tanta dor, e você não só permitindo, como retendo ela, dentro da lei de Deus, você está
absorvendo todos os fenômenos de desequilíbrio contidos ali no perispírito dela. Você quer continuar assim doente? Você quer continuar prendendo a sua mãe aqui, não deixando que ela siga o caminho dela segundo, como vocês dizem, Jesus? Você tem certeza que você quer segurá-la aqui? Será que agora eu pergunto para a sua mãe, será que a sua mãe quer fazer com que você fique doente? Que amor é esse? Então eu faço uma pergunta. Perguntei para o meu amigo e para ela. Vamos fazer uma oração do jeito que vocês fazem lá na igreja de vocês? Porque eu não poderia, eu estaria desrespeitando automaticamente o quê? A crença deles, né? Então o que nós fizemos juntos? Uma oração da forma deles, para que a mãe seja recebida pelo Pai, por Deus, todo, né, encaminhado por Jesus. Enfim, a forma toda foram eles que foram. Enquanto isso, eu mentalmente conversando com os amigos, as equipes, né? Ó, vamos aproveitar que tem um monte de primo dela aqui também que não tinha que estar aqui. Aproveita, vamos levar esse pessoal. Quer dizer, eu mentalmente conversando, né, com a equipe espiritual, certo? Enquanto existia ali a ideia da necessidade do encaminhamento, né? Não somente da mãe como tal. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira ela foi fazer os exames, que já estavam todos na programação, e foi constatado que não tinha mais nada, não tem nada, ela não tinha câncer. Ninguém entendeu nada, né? Eu digo lá na medicina, né? Dentro do processo dos exames, da forma como tal, não tinha mais nada. A barriga desinchou, enfim, ela continuou gordinha, né? Porque ela era gordinha. Mas o inchaço desapareceu. Quer dizer, o fenômeno do câncer em si, dos sintomas do câncer, desapareceu. Houve cura? Hein? Não. O que aconteceu ali? Um esclarecimento, o entendimento, a compreensão. Tá? Esse é o. Então, um processo entre ela era obsessora da mãe desencarnada e a mãe desencarnada, obsessora dela encarnada. Olha só que interessante, quer dizer, eu contei aquela história, né, do cara que a mulher saía do corpo e batia lá no cara, isso não foi até engraçado. Agora nessa, não foi? Agora, você vê que eu passar para vocês, pelas experiências que tenho de vida nessa área, né, porque não é uma história que eu nem posso contar aqui, tá? Certo? Posso contar entre nós aqui, mas gravado eu não posso, tá? E o que acontece pior que isso? Ela ficou bem? Ficou. Durante alguns anos. Só que, no mundo espiritual, a mãe dela devia para um grupo de espíritos. E que se tornou uma presa desse grupo. Então, tinha um grupo de espíritos que eram obsessores da mãe dela. E dela também. Olha que loucura. Tá? Eu estou falando porque há pouco tempo ela foi comigo lá, não foi? Foi comigo. Viu o drama que foi, né? Para eu poder lidar com aquilo. E ela ela sabia já que a mãe estava perto dela. E ela, não interessa, eu não venho falar de minha mãe. Aí como é que a gente vai interferir num processo como este? Onde o processo obsessivo não era só mais entre ela obsidiando a mãe obsidiando ela. Era de um grupo obsidiando as duas. Obsidiando ao mesmo tempo uma encarnada e uma desencarnada, toda semana sendo levada para o hospital para ser medicada, tomar injeção para tirar a dor, sendo que na verdade não era uma dor física, nada funcionava. Eu estou tentando passar para vocês sobre o processo obsessivo, que ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Tá? Você vê, eu estou pegando de um caso onde que eu estava explicando hoje sobre obsessão de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. E que nesse caso se associa no processo de ambos, né, sendo obsessores, cúmplices um do outro, dentro de um processo de cumplicidade,
e ao mesmo tempo se livraram disso, só que se permitindo, depois no futuro, sendo manipuladas e com medo, tá, de um processo de um grupo de espíritos que se tornaram e que já eram obsessores tanto da mãe quanto dela. E aí então usaram o perispírito doentio da mãe para fazer com que ela sofresse também a dor que a mãe sentia, porque eles queriam ver as duas sofrendo. Então a mãe no mundo espiritual não teve como receber o amparo necessário, porque ela se permitiu ser obsidiada, né, por esse grupo, e depois de alguns anos a outra sucumbiu e acabou existindo esta simbiose novamente, mas em razão desse grupo. Há pouco tempo atrás nós tivemos permissão para atuar, tá? Porque o marido, né, pediu tanto, né, tantos pedidos, tantas intercessões, que acabou sendo permitido que a gente atuasse e ajudasse a desmontar essa estrutura de interferência ostensiva, que é o processo obsessivo. Tá? Então, eu dei aqui uma ideia um pouco mais geral hoje, né? Além do que eu estava tentando falar, mas a ideia é essa, não é somente uma coisa, são várias coisas. Tá? Então, nossas ações, nós precisamos buscar entender como funcionam. Elas não podem ficar simplesmente paradas numa coisa só. Nós precisamos nos dar a possibilidade de buscar compreender como funciona cada coisa. Por que nós estamos agindo desta ou daquela forma? Eu lembro, por exemplo, a gente vai, depois que passa dos 60, né, a gente entra daqui, entra dali, aquela coisa toda, a gente pode dizer que tem muitas experiências, né? Eu lembro que eu discutindo com uma pessoa, não discutindo, a pessoa discutindo comigo, isso já uns 30 anos atrás, e você não vai se defender? Eu falei, não. Como é que eu vou me defender se tem gente do teu lado, buzinando no teu ouvido, fazendo você acreditar em coisas que não são reais? Então eu não tenho como argumentar com você. Eu não tenho acesso à tua área psíquica para dizer que não é isto, sendo se você está ligada a esse ser que está aí buzinando no teu ouvido. Então, eu fiquei quieto, como fiz já muitas vezes na minha vida, né, no meu dia a dia, na minha vida, e ficar quieto, mesmo sabendo que aquilo não era verdade, não era real. E muitos até acharam, poxa, deve ser verdade, ele está quieto, né? Está ouvindo, está deixando tudo parecer que é verdade. Certo? Mas por quê? Eu observava e sentia, sabia que a pessoa estava sendo conduzida para uma linguagem ofensiva e para uma linguagem de interferência, e que não iria adiantar, certo, eu fazer nada. Eu só iria cair naquela armadilha, e teria-se ali uma discussão onde tanto eu iria perder quanto a pessoa também. Então eu resolvi ficar quieto até que quem estava buzinando no ouvido da pessoa se cansasse daquela confusão toda e se afastasse. Aí quando eu percebia que a situação estava mais tranquila e que eu poderia conversar, se não naquele momento ou naquele dia, alguns dias depois, algumas semanas depois, ou até meses depois, eu voltava no assunto e esclarecia. Lembra aquele assunto assim, assim? Então, na verdade a questão toda não era aquela. A questão era esta. Tá? E por quê? Por que eu consegui ver isso tudo? E eu consigo ver isto? Eu não vejo os espíritos. Mas como que eu percebo? Porque eu presto atenção. Toda chave para você abrir qualquer porta é a atenção. Muita gente diz que precisa desenvolver a mediunidade. Gente, mediunidade não se desenvolve, nós já trazemos ela, nós somos médios naturalmente. O que a gente desenvolve é a nossa sensibilidade de sentir.
Se nós nos tornamos mais simples e mais sensíveis para as coisas e observamos mais, nós vamos ver coisas que a gente não estaria vendo. Então eu percebi pela conduta da pessoa que não era normal, não era aquilo que a pessoa age, não era daquele jeito. Por que ela mudou? Por que ela está usando esse tipo de linguagem? Então você vai observando. E o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, eu vou deixar passar. Por que eu vou deixar passar? Porque está existindo uma alteração, certo? Não por vontade própria, mas por permitir a interferência e se permitir ser usado. Tá? Isso já aconteceu na minha vida centenas, milhares de vezes, e eu normalmente, naturalmente, vocês que me conhecem há algum tempo já sabem, né, que eu normalmente tem coisas que eu deixo para lá e depois de alguns dias é que, até mesmo no trabalho mediúnico, né, eu deixo alguns dias para depois vir, né, e a gente conversar e aprender sobre o assunto. Tá? Por quê? Enquanto está ali o processo de interferência, qualquer coisa que seja feita vai só gerar confusão e mais nada. E tudo é uma questão de observação. Tá? Então, os processos obsessivos, que seria a interferência ostensiva, ela ocorre de muitas formas. Tá? Tão sutis que a gente nem percebe às vezes. Quantas brigas, quantas discussões nós vivemos no mundo entre encarnados, certo? Causada exatamente por isso. E eu vou além. Quantos processos obsessivos de encarnado para encarnado ocorrem levando uma pessoa a discutir com uma outra, porque uma outra encarnada ou outro encarnado está atuando mentalmente sobre aquela pessoa? Né? Pensem bem. Nós somos espíritos. Tá? Eu já consegui dar uma palestra através de um palestrante sem que ele soubesse que era eu que estava dando a palestra. Depois eu fiquei sabendo, né, que realmente era isso. E foi confirmado, né? Eu tinha suspeitas, né, porque o palestrante falou exatamente aquilo que eu normalmente falo. E aí eu vi que não era bem interessante. Aí depois eu fiquei sabendo que realmente quem deu a palestra fui eu, mesmo estando sentado na primeira fileira vendo o palestrante dar a palestra. Então o que acontece? Nós, sem que a gente se perceba, nós interferimos na vida do outro. O nosso pensamento é capaz de interferir no pensamento, na forma de conduta do outro. Sabiam disso? Alguns aqui estão balançando a cabeça que sim, né? Certo. Nós podemos e nós acabamos interferindo. Quantas vezes, eu lembro do orelhão, vocês muitos aqui não conhecem, eu falava, bom, agora eu preciso ligar para tal pessoa, né? Será que aquela pessoa está lá? Tá, deixa eu pedir para essa pessoa ficar perto do telefone. Eu mentalizava a pessoa, e daqui a pouquinho eu pegava o telefone e a pessoa atendia e dizia, não sei porquê, mas olha que legal, eu vim aqui para cá agora. Quer dizer, a própria pessoa confirmava. Acontece muito isso comigo e meus irmãos. Então, mas daí porque vocês têm sintonia. Mas eu estou dizendo que nós atuamos. Você imagina se nós conseguimos fazer isto por algo em que ligado à comunicação, de um telefone. E dessa época que eu brinquei fazendo isso, que eu digo assim, eu precisava mesmo, né? Eu acabei fazendo e deu certo. E a pessoa... Telepatia. Sim, nós podemos chamar de telepatia. Mas o que acontece? A comunicação, a primeira comunicação, ela é mental. Nós, por exemplo, estamos trabalhando às vezes na mesa. Tá? E às vezes um médium está ali mediunizado com uma entidade e às vezes você, antes do médium falar, você já sabe o que está sendo dito. Já aconteceu isso? Não aconteceu? Já aconteceu isso? E aí, Marcinho? Então, por que acontece isso? Porque você está ouvindo o pensamento da entidade
atuando sobre o pensamento do médium. Só que ali é de uma forma mais direta, né? Mas como você está sensível e atento ao que está sendo colocado, você se liga à informação. Então é como se você ouvisse mentalmente e verbalizada pelo médium. Mas a comunicação dos espíritos, ela é mental. A verbalização física, certo? Que seriam de ondas vibracionais que geram a ideia de codificar e decodificar as ondas, né? Certo? E que e traduzem, digamos, para nós a linguagem, tá? Ela, antes que isso ocorra, ela ocorre mentalmente, tá? Então esse processo todo nós também podemos atuar através de outras pessoas que são médiuns. Todos somos médiuns, todos nós somos receptores e comunicadores. Nós emitimos e recebemos pensamentos, nós influenciamos e somos influenciados, e pode ocorrer nós interferimos e também interferem em nós. Esse é um processo de encarnado para encarnado, e é muito mais comum, vocês nem imaginam o quanto, né? Certo? Eu já contei várias histórias aqui, mas teve uma que vocês presenciaram aqui. Não teve a mãe daquela menininha que estava reclamando que estava com muita dor de cabeça e nenhum remédio passava? E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Eles já acharam que a gente ia mexer espiritualmente. Eu falei, não, mas é físico, tá? Por quê? Eu falei, ó, você brigou com alguém uns 2, 3 dias atrás aí, né? E você está ligado a essa pessoa, não está? Ela falou, né? Não tinha como negar, né? Então, aí esta ligação vibracional, certo, estava gerando um processo de tensão, e essa tensão era tão grande que ela estava impedindo ou diminuindo a capacidade de circulação do sangue e diminuindo a oxigenação do cérebro em certa área. E aí ela passou a sentir o quê? Muita dor. Aonde estava a causa? Na tensão, para a dor. Mas aonde estava a causa da tensão? Na comunicação, na ligação mental da discussão que não parava nunca mentalmente entre essas duas pessoas. Então ela estava obsidiando ele e ele estava obsidiando ela. Inconsciente e involuntário. Então os processos obsessivos eles podem ser voluntários, involuntários, conscientes e inconscientes. O que é voluntário? É quando você voluntariamente você se coloca naquela ação, né, de atuar sobre alguém. Isso é voluntário. Ou atuar sobre essa ou aquela forma. Isso é voluntário. Se ocorre sem que você perceba, é involuntário. Consciente. Você pode não estar voluntário a fazer, mas tem consciência que está acontecendo. Como você pode também não ter consciência, que seria consciente e inconsciente. No caso dela, era involuntária de forma inconsciente, porque ela não tinha consciência de que, na verdade, era esse o processo que estava existindo. Mas existia o desejo de atuar sobre ele. E ele tinha o desejo de atuar sobre ela. Como se diz, eu tenho razão, e ela dizendo, eu também tenho razão. E nesse processo, um querendo mentalmente atuar sobre a crença do outro. Então isto é uma interferência ostensiva. A interferência ostensiva é uma obsessão. Tá? Entendeu? A interferência ostensiva é obsessão. Então, como que nós podemos traduzir qualquer obsessão? Com 2 palavras: interferência ostensiva. Tá? Então, basicamente isso. Vocês poderiam imaginar que esse fato que ocorreu, fazendo ela sentir tanta dor de cabeça e que nenhum remédio resolvia, vocês poderiam imaginar que era uma obsessão dela para com outra pessoa e do outra pessoa com ela ao mesmo tempo? Quantas vezes nós
vivemos o processo obsessivo e não percebemos? Quantas vezes nós somos obsessores e vivemos como obsessores e não percebemos? Quantas vezes muitos outros encarnados estão obsidiando a nós e não percebemos? Quantas vezes nos pegamos discutindo com alguém mentalmente, querendo ter razão, e começamos a passar mal? Não é não? Então, falar sobre processos obsessivos, muita gente me pergunta, né? Porque como eu lido há mais de 40 anos sobre processos obsessivos, já há quase 50 anos que eu lido com isso. Então, o que é a obsessão? Não tem como você, sabe? Porque é muita coisa diferente. Vocês conseguiriam imaginar que isso era um processo obsessivo de ambas as partes? Ficou fácil de entender que era um processo de obsessão ali? Mas agora dá para entender que ela estava obsidiando ele? Que eu falo. Uma dúvida. Quando uma pessoa tem uma crença e a outra tem uma outra relativa à obsessão mesmo, e a outra não fica muito mais difícil? A questão não está aí. Veja só. Ela só teve o processo obsessivo, só ocorreu o processo obsessivo do outro para com ela, porque ela também foi obsessora. E não importa a crença, nós vivemos sob frequências e sintonias. Tá? Então ela estava na frequência e na sintonia dele, e ele estava na frequência e na sintonia dela. Independe de crença, de religião, qualquer coisa desse tipo. Mas eu digo assim, no processo de você se desvencilhar disso. Para se desvencilhar, você se desliga e sai da mesma ação. Você desliga teu rádio ou muda de sintonia do teu rádio. Tá. Você no rádio, você tem AM e FM, não tem? Tá. Ondas médias e frequências moduladas. E tem ondas curtas, enfim, não vou entrar nessa médias, né? A gente vai muito longe, tá? Certo? Né? Temos ali o nosso amigo ali que conhece um pouquinho sobre esse negócio de rádio, né? Mas tá bom, vamos ficar só nas duas. Pronto. Ondas FM, frequências moduladas, e AM, tá? Ondas médias, tá bom? Só nessas duas. Qualquer rádio, mesmo quando você no seu celular, você também pode colocar no AM e no FM, não pode? Isso, então, ficamos aí. Isto é frequência. Tá? Então você está ou numa frequência ou em outra. Se você está numa frequência legal, vamos fazer de conta que o FM é uma frequência legal. Tá? Não estou dizendo que é. Só para em termos de comparação. Isso. Só e o AM, tá? Está a frequência diferente, tá? Mais pesada. Então, se ele está ligado a ela, ou buscando se ligar a ela, tentando provar que ele está certo e que ela está errada, e que ela tem que obedecer aquilo que ele determina, certo? Mas ela não está pensando nele. E nem tampouco está querendo provar nada para ninguém. Ela está lá no FM, curtindo um sonzinho na boa. Só certo? Que o AM está interferindo. Só que o AM não vai interferir. Mas como você em outra onda? Porque você está em outra frequência. E quando você não consegue combater isso? Sim, porque daí é porque existe uma relação. Aí eu vou entrar em outro processo que é o processo. Vamos imaginar. Eu peço até perdão, assim, não sei se. Tá, eu vou chegar lá. Então vamos lá. Certo? Outro dia. Hã? Outro dia, sim. Tá. Então é o seguinte, eu vou explicar direitinho, tá? Certo? Sempre tem alguns espíritos interferindo, isso é bobagem, tá? Então os médios precisam aprender que os espíritos sempre gostam de fazer gracinhas, e então a gente não tem que dar importância para eles, porque agora é o outro momento. Porque a gente precisa aprender, a gente não está aprendendo. Então vamos aprender isso, tá? E a gente tem que usar todas as oportunidades para aprender, tá bom? Então o que acontece?
Vamos primeiro separar a questão da ligação objetiva e por vontade, de forma consciente. Então, de forma consciente, você está no FM, curtindo uma música e tudo mais. Tá? Você vai estar ligada àquela ação do outro que está no AM? Não. Tá? Não tem como. A não ser que você mude ali aquele botãozinho, né? Passa para o... Certo? A mesma coisa você. Eu vou pensar um pouquinho naquilo. Você entrou na sintonia. Sintonia não, a frequência. Frequência primeiro. Tá? Bom, você está ali naquela frequência da música. Só que daí, e essa música está numa sintonia. Mas você fala, não, eu estou afim agora de bater um papo com uma amiga minha sobre uma aventura legal que eu assisti, eu quero até contar para ela. Aí você vai ver se ela está na mesma frequência, e aí você entra em contato com ela, ela estando, aí você entra numa sintonia. Entendeu? Então, a frequência é o padrão. E a sintonia é quando você vai especificamente, quando você liga, quando você vai procurando um canal, então aquele canal é a sintonia. Tá? Então você pode sintonizar suas ideias com outra pessoa. Tá? Então você pode fazer isso por vontade própria, ou pode ser induzida por uma outra pessoa, que eu fiz com ela aqui. Eu induzi ela a pensar em outro lugar, em outras coisas. Ela saiu daquela frequência, tá? Aí foi feito, soltou só um músculo que estava, né, preso, e a dor passou, sumiu, tá? Mas não existiu nenhum processo mediúnico, né? E a liberação para que a circulação voltasse ao normal e a oxigenação normal do cérebro e outros órgãos e outras partes do corpo, tá? Então essa é uma questão, tá? Ligada a quê? Ligada naquele momento ela estava obsidiando e sendo obsidiada, porque ela estava naquela mesma frequência. Aí você perguntou, como que vou evitar isso? Não entre na frequência do outro, nem na sintonia do outro. Tá? Lembre-se, não existe como você ser obsidiada se você não obsidiar. Tá? Tem que ter uma ligação. Seja porque, vamos imaginar agora que você se sinta devedora dessa pessoa, tá? Por alguma razão. Seja emocionalmente, seja materialmente, seja de alguma forma. Tá? Você está pensando nos passarinhos, na floresta, na mata, na praia, mas a pessoa está sacaneando. Você tem como se livrar dela? Você acaba sendo o alvo e fácil de ser atingida. Por quê? Porque você já está ligada a ela pelo sentimento de dívida. Certo? E aí também é um processo do quê? De auto-obsessão, porque você está se punindo, dando a permissão em razão de querer não se sentir em condições morais para se defender. Porque você se julgou, certo? Sem o direito de se defender, e aí então você se permite ser maltratado. Tá? É isso que eu estava tentando separar uma coisa da outra. Certo? São questões diferentes, não é mais uma questão de sintonia e frequência. Agora eu entendi. Uma questão de julgamento. Sim. Tá? Então você se julgou incapaz de não dar a atenção, ou, né? Certo? Você se culpa e não consegue quebrar esse vínculo. Exatamente. Então você não se sente em condições de ficar livre, porque dentro de você existe o remorso, existe uma série de coisas relacionadas a alguma coisa. Tá? Então esse é um processo que nós precisamos trabalhar. E nós vamos trabalhar aqui nesses estudos sobre obsessão e desobsessão. Você viu que mesmo deu uma fugidazinha em vários aspectos, mas nós estamos falando ainda sobre obsessão de encarnado com encarnado, com as influências dos desencarnados, com a potencialização de outros encarnados, né? Que também atuam de alguma forma.
podem atuar apenas naquele momento. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, por exemplo, nem comete, mas é dito que ela cometeu um crime grave. Aí na rua o pessoal resolve linchar essa pessoa, certo? E aí então começa um estimulando o outro. Não está existindo uma interferência ali? Certo? E as pessoas não estão se permitindo, e elas também não estão interferindo em até tirar a vida do outro. Então é um processo de interferência ostensiva, certo? Coletivo. Consciente, né? Mas consciente. Não só consciente, mas também às vezes involuntário. Influenciado, né? Porque você se deixa envolver, certo? Porque você não se sente em condições de defender, porque você às vezes tem medo até de que saibam que você também já cometeu algum crime semelhante. Então a forma de não deixar que vejam você é apontar o outro. E quando você não tem mais remorso sobre isso? Isso facilita para que você, a ação contra você se torna, a gente tem um termo chamado inócuo, quer dizer, perde a força. Tá? Por exemplo, às vezes a pessoa não entende, né? Às vezes eu me coloco à disposição para receber energia pesada. Tá? Então, e não acontece nada comigo, né? Eu sirvo apenas como uma ponte fluídica, dentro como uma forma de portal, para que não só um espírito, mas um grupo inteiro deles possam jogar toda a energia pesada em cima de mim. E nada acontece comigo. Por quê? Porque eu não tenho um canal receptivo a mim desta energia. Eu estou fazendo apenas uma ponte para essa energia. Então, se essa energia foi construída a partir do ódio e eu não estou sentindo ódio, ela não vai me atingir. Mas eu posso usar e canalizar de forma direta e objetiva a ação para o processo do encaminhamento vibracional para uma outra direção. Ou para a terra, ou para a água, ou para um outro lugar. O que é isso? Por exemplo, as pessoas não vão para a igreja, a hóstia, por exemplo, né, o próprio Chico já falou sobre isso, no livro também que fala a história de ação e reação do próprio André Luiz, comenta, né, que da luz que fica, né, na hóstia, certo? E depois tem alguns casos, a pessoa quando vai colocando na boca da pessoa, a hóstia vai ficando preta, né? Por quê? Porque dependendo da vibração, se ela não está na mesma vibração, na mesma sintonia do que ela está recebendo, ela não vai receber. Certo? Tá. Tanto faz, ao contrário, você pode pegar uma coisa pesada, cheia de energia de ódio em cima de mim, se eu estiver mentalizando uma coisa legal, ela vai se transformar em luz. Entendeu? Então, esse é o processo. Naturalmente ocorre. Tá? Não é uma coisa que vai ser assim. Deixa eu só ver aqui. Opa! Mas a questão do horário que eu estou olhando aqui. Não, apesar que eu vou fazer aquele corte, né? E tudo mais. Tá? Então é isso. Eu hoje já estou bem próximo do horário que eu falei que eu vou manter, né? Mais ou menos 1 hora. Tá? E logicamente vou buscar meio que esse critério, né? Porque quando eu estiver ao vivo, a gente vai ter realmente 1 hora, né, de atividade, tá? Mas eu acho que a gente foi bem a fundo hoje também, não foi? Acho que deu para a gente atingir vários pontos, né, nessa área do que a gente propôs estudar. Então é isso, meus amigos. Eu acho que dá para a gente trazer um bom proveito, tá? Agora lembrando, né, certo? Aqueles que chegaram depois, a nova capa desse livro vai ser esse aqui, ó. Interferência ostensiva, ao invés de obsessão e desobsessão. Tá? Por quê? A obsessão e desobsessão tem como princípio o quê? A interferência ostensiva. Então, tá? Eu vou reeditar, né, esse livro e depois ele vai ter, eu vou mudar o título, tá?
E depois nós vamos entrando agora a cada estudo desse, né, que é na terceira quarta-feira do mês, né? Então, no próximo mês de novembro, eu nem sei quando vai cair, deixa eu ver aqui. O próximo estudo sobre obsessão vai ser aqui novembro, dia 19, tá? Então, no dia 19, né, de novembro, nós vamos estar estudando sobre a continuidade desses estudos sobre a obsessão, tá? Bom, então vamos lá. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, e nós vamos estar nesse terceiro tipo, que é sobre o processo obsessivos, no quarto, né, de desencarnados para encarnados e vice-versa, tá? A gente vai estar estudando essa próxima parte, tá bom? Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos reunidos, tá? Lembrando que quarta-feira que vem nós vamos estar estudando sobre a parte mediúnica, né, que seria a orientação mediúnica, e que vamos gravar também no dia seguinte, provavelmente, no caso na quinta, eu vou estar disponibilizando, né, o vídeo também de quarta-feira, tá? Mas por enquanto a gente está gravando, e daqui a algum tempo, quando estiver mais organizado, tá, eu vou estar fazendo ao vivo, tá bom? Agradecendo mais uma vez e desejando a todos que encontremos, né, o caminho da paz, porque o caminho da paz ele precisa ser encontrado por cada um. Não adianta nada eu desejar a paz se cada um encontra dentro de uma ideia diferente do que seja a paz. O que para mim pode ser paz, para você pode não ser exatamente isso. O que para mim é amor, para você pode ser paixão. O que para mim é luz, né, para você pode ser outra coisa. Então, que cada um possa buscar e encontrar o caminho daquilo que deseja, né, na forma, certo, desse caminho, buscando a sua paz interior, tá? Graças a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a esta grande família de amor no qual fazemos parte, tá? E dando um encerramento, então, nessa parte do trabalho de hoje. Valeu, gente.